Finalmente entramos no ano de 2023. E por que eu digo finalmente? Porque realmente 2022 foi muito, mas muito desafiador. Eu vou mostrar para vocês aqui os 5 fatores que mais marcaram a pecuária e o mercado da carne principalmente nesse ano de 2022. E fica ligado que o último fator é o principal e que pode determinar você ganhar dinheiro ou não na pecuária. Bom, pessoal, conforme a gente sempre fala aqui nos vídeos, né, a pecuária em si, o mercado do boi, foi mais um ano de muita avalanche, de muito furacão, né, de muita turbulência para o mercado em si como um todo, e não podia ser diferente. 2022 foi realmente um ano desafiador para quem engorda, né, e quem cria, enfim, para todo mundo que tem o principal produto formado como o bezerro e o boi gordo, tá? E eu vou falar para vocês quais são os principais desafios e os 5 fatores que marcaram o nosso setor da carne bovina, que realmente vai fazer a gente refletir e até se programar para esse ano de 2023, tá? E o último fator é o fator determinante para qualquer negócio e é o fator que eu vou frisar para vocês aqui, para vocês aprenderem, né, a olhar esse parâmetro que vai realmente trazer uma elucidação e até uma clareza dos seus negócios para esse ano de 2023, tá bom? O primeiro fator é a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia ela afetou diretamente o Brasil, porque nós somos muito dependentes dos fertilizantes, né, da Rússia, e a Ucrânia também muito dependente dos insumos, né, agropecuários da Rússia, e isso fez com que o Brasil fizesse uma força-tarefa, né, que o Ministério da Agricultura, a ex-ministra Tereza Cristina, corresse o mundo praticamente para buscar novos fornecedores de fertilizantes para o Brasil e que assim tirasse a dependência do Brasil da Rússia, né? E isso foi uma bola muito dentro, um golaço, um gol de placa do governo que fez com que a gente tivesse um programa, um Plano Nacional de Fertilizantes que prevê reduzir a dependência dos insumos importados nos últimos 28 anos, ou seja, a ideia é que o Brasil dependa praticamente de 15% a 30% aí dos insumos fertilizantes do mercado externo, tá? E que a gente sim vire uma produção agrícola extremamente não dependente de fertilizante externo e produza o nosso fertilizante aqui no Brasil, tá? Então o plano de fertilizantes foi um marco muito importante e acredito que as tratativas que o Bolsonaro teve, a ministra teve, o ex-presidente Bolsonaro teve com a Rússia determinou para que a gente tivesse um alimento muito barato durante esses próximos 5 anos aí no caso, tá? E lembrando que o Brasil tinha sim um estoque que garantia a produção de 2022 e 2023, tá? Então realmente a preocupação era a garantia desses insumos para 2024, 2025 e assim por diante, tá bom? O segundo fator que marcou o nosso setor foi o hambúrguer de picanha do McDonald's, né? Coloca aqui a notícia. O hambúrguer de picanha ele foi realmente determinante e eu vou explicar o porquê. Porque a partir desse movimento, né, em que o McDonald's declarou sim que a picanha, o hambúrguer de picanha deles tinha um saborizante, houve vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas realmente funcionou, houve uma militância para que não houvesse mais isso com outros produtos, né? E assim o Ministério da Agricultura abriu uma consulta pública em outubro e por essa consulta pública foi aprovado o novo decreto em que proíbe nos produtos de origem de produção de serviço de inspeção federal, proibissem que você colocasse nomenclaturas que não fosse 100% de origem da matéria-prima, ou seja, eu não posso ter um hambúrguer lá com chamado hambúrguer de picanha se realmente não foi moído a picanha do animal ali para originar esse hambúrguer. Ou seja, eu não posso pegar a carne moída de pescoço, colocar 50% de picanha e chamar hambúrguer de picanha. Não, tem que ser 100% da matéria-prima de picanha. E isso foi uma grande vitória para o nosso setor como um todo, porque aí eu consigo abranger outros produtos que estavam em si ludibriando o consumidor, como o hambúrguer de carne vegetal. Ou seja, a partir dessa normativa eu não posso mais chamar hambúrguer de alimentos vindos de origem vegetal. Por quê? O alimento só pode ser 100%, a nomenclatura só pode ser oriundo 100% da matéria-prima original, ou seja,
Se é hambúrguer, não é de origem animal, então não pode ser a nomenclatura a partir de agora, né, chamado como hambúrguer, tá bom? Então realmente uma vitória é um caminho muito importante para que a gente possa, no setor como um todo, ser blindado por essas, vamos dizer assim, esses produtos que tentam criar similaridade ou assemelhar com o produto de origem animal, tá bom? O terceiro foi a crise na China e Hong Kong, né? Conforme as notícias que todo mundo está acompanhando, a China realmente entrou numa crise econômica, né? Não está crescendo conforme esperado devido à pós-pandemia, devido sim ao ciclo econômico deles, e Hong Kong, né, teve alguns problemas, né, geopolíticos com relação à China, e a China resolveu quebrar toda a barreira econômica com Hong Kong, e Hong Kong também rompeu várias barreiras econômicas, políticas, geopolíticas com outros países, e isso afetou diretamente, principalmente o Brasil, porque o Brasil exporta 80% dos miúdos que eles exportam vai para Hong Kong. Hong Kong era o principal cliente que o Brasil tinha para o mercado da exportação. Então o mercado de miúdos, realmente, de miúdo branco e miúdos como um todo, realmente houve um retrocesso muito grande no preço, fazendo com que o mercado retraísse, tá? E essa crise econômica na China também fez com que os contratos de exportação da China acompanhasse essa crise e retraísse o preço, fazendo com que os frigoríficos não fossem tão otimistas na compra dos animais, na valorização da arroba do boi. E aí eu vou falar daqui a pouco, tá? Qual foi o fechamento da arroba do boi e o que isso interferiu, tá bom? Mas principalmente foi a crise da China e de Hong Kong que fez com que o preço da arroba do boi não tivesse uma desvalorização tão boa, não tivesse uma valorização nesse ano de 2022, tá bom? Outra notícia importante, que é o 4, a notícia 4, né, o fator 4, foi a cisticercose, né? A cisticercose é a doença que mais tem incidência no rebanho brasileiro, e ela o Ministério da Agricultura fez uma migração, né, da normativa, né? Ela botou em vigor a normativa. No ano de 2022, até meados do ano de 2022, os frigoríficos ainda estavam em adaptação, e com esse decreto 10.468, a partir de agora os frigoríficos vão penalizar a cisticercose calcificada. Então lembra-se que a viva é aquela que está viva, né? Claro, e a calcificada é aquela que por algum motivo, né, ou o vermífugo que foi realizado, né, o controle de parasitose que foi feito, ele acabou ficando calcificado, e até mesmo essa carcaça, se tiver um ou mais pontos de identificação de calcificada, a carcaça vai ser mesmo assim penalizada. Ou seja, o pecuarista cuida muito mais do aspecto sanitário da sua propriedade, que realmente vai valer a pena, e você vai deixar de ser penalizado aí pela cisticercose, que pode penalizar aí de 50% a 70% do valor da arroba do animal que for diagnosticado com cisticercose viva ou calcificada, tá bom? O quinto foi, e o mais importante, foi a virada do ciclo. Em 2022, como esperado há alguns anos, realmente aconteceu a virada do ciclo pecuário, ou seja, tivemos uma maior oferta de bezerros na praça, né? Um encurtamento dos preços, do valor da desvalorização do preço do bezerro, tá? E isso fez com que realmente o preço do boi também tivesse acompanhado, e o preço do boi também interferiu na desvalorização do bezerro. Um acompanhou o outro, mas principalmente a retenção de fêmeas, né, que a gente já falou também aqui, que teve durante 3 anos seguidos retenção de fêmeas do ano de 2019, 2020 e 2021, fez com que alta oferta de bezerros fossem disponibilizados no ano de 2022, e assim acreditamos que continue no ano de 2023 uma alta oferta de bezerros e uma baixa demanda de compra, tá bom? E aí tem esse gráfico aqui bem bacana que eu achei lá no Instagram da Carta Pecuária, sigam eles lá, que mostra que realmente a virada de ciclo está acontecendo, né? Normalmente a virada de ciclo é o quê? Normalmente não, a virada de ciclo é aquela oferta muito de bezerro, tá? Desvalorização do bezerro porque não tem demanda de compra, e aí eu tenho uma desvalorização do valor da arroba também. Aí, quando eu faço isso,
o bezerro está muito barato, os pecuaristas vão e fazem muito abate de fêmea, né? Descarte das fêmeas, aumentam o descarte das novilhas, né? E aí eu tenho uma redução das fêmeas em reprodução, e aí que vai gerar aquele bezerro caro e aquele boi caro lá na frente, tá bom? Se você quiser entender mais sobre o ciclo pecuário, tem vários vídeos na internet, mas enfim, realmente estamos vivendo um momento de virada de ciclo do pecuário, tá? Onde o bezerro está barato e o boi foi desvalorizado, tá? E falando em arroba de boi, o boi fechou em 2022 com uma arroba média de R$ 297,50 por arroba em média na Praça de São Paulo, tá? Sendo alta em janeiro de R$ 330 e a baixa em outubro, tá? Realmente algo bem atípico, uma baixa em outubro, né? Normalmente outubro é onde a gente tem o pico na valorização da arroba do boi, é entre safra, tá? E realmente foi a desvalorização chegando a 270. Isso deu uma variação na desvalorização, não quer dizer que essa desvalorização, essa variação foi fixa, mas sim chegou em 18,5%, tá? Para mais e para menos, tá? Então depende do quanto você comprou o bezerro, de quanto você vendeu o boi, ou vendeu no início do ano ou no final, enfim, ou vendeu só no pico. Isso depende aí da desvalorização. Se você pegar aí o preço mais alto e o preço mais baixo, foi uma desvalorização de 18,5%. No bezerro, em 2022, tivemos uma desvalorização uma variação de 17,9%, sendo o bezerro comprado mais caro em janeiro e o mais barato em dezembro, sendo em janeiro R$ 2.900 e em dezembro R$ 2.380. Ou seja, a variação do bezerro foi menor do que o do boi, tá bom? Então, ou seja, muito cuidado com a compra, muito cuidado com a venda. Tem que comprar barato e vender caro. É o segredo de qualquer negócio, tá? Então você tem que analisar, nós damos essas ferramentas para vocês no curso online, analisar aonde é que eu compro o bezerro mais barato e aonde é que eu vendo o bezerro gordo, o boi gordo, né, no caso, mais caro, tá? Essa análise é determinante para que você tenha sucesso justamente nessa virada de ciclo. Você veja quais são as oportunidades para você ganhar dinheiro com a pecuária, tá bom? É justamente nessas viradas de ciclos que é o momento de entrar e sair de um setor, tá? É justamente na crise ou na desvalorização ou realmente na baixa demanda que é o momento certo muitas vezes para você entrar no negócio ou para aumentar seus investimentos. Aí vai depender um pouco do seu objetivo, do seu foco para esse ano de 2023 e 2024. Faça isso com planejamento, que com certeza vai dar muito certo, beleza? Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva e continuem nos acompanhando. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou desse ano de 2022, hein? Um abraço!